Isso. Pronto. Inicia a gravação lá. Iniciar a gravação em ACPs. Aí. Os dois tá ok? Pessoal, deixa nos comentários aí como é que tá o áudio, se tá o áudio tá estourado. Carla, faz um teste porque a gente tá fazendo ao vivo. Então teve alguns problemas técnicos aqui e a gente não conseguiu conectar com o Facebook nem com o Instagram. Teve um problema no nosso software, então não deu pra gente conectar o Facebook e o Instagram. A gente vai ficar somente pelo YouTube, tá bom? Eu quero que vocês deixem nos comentários aí como é que tá o áudio, se tá legal, se tá dando pra ouvir bem. Aí a gente fica aguardando os comentários de vocês, tá bom? Está dando para ouvir a gente normal, tanto a mim quanto ao Vandeilson aqui nesses dois microfones. Comentário aí. Mas tá normal que o telefone do Ricardo ali. Peraí. Já sim. Ah. Tá ok. Áudio estourado? A gente vai ajustando conforme a gente for fazendo aqui, tá, pessoal? A gente vai ajustando os áudios, tá? Porque a gente não testou o áudio antes, devido a ser ao vivo. Então a gente teve esse problema e vamos que vamos. Então, boa noite para vocês que estão aí ao vivo com a gente e muito obrigado pela paciência, por esperar até agora. E aí, hoje é o nosso episódio 4 do Papo de Gigantes. É uma honra receber Carla Batista aqui no nosso podcast. Esse é o episódio 4. E claro que com certeza vai vir vários outros podcasts, não só o seu, mas também de outras pessoas que também faz parte aí da política. Já fiz alguns, para deixar claro, já fiz alguns convites para outras pessoas também. Até agora não recebi resposta, só a única que teve a resposta foi a sua. Então por isso a gente está fazendo com você, por fazer parte aí da campanha desse ano, da pré-candidatura desse ano, né? 2024. Então, para a gente começar, Carla, eu queria que você, talvez tenha pessoas que só te conhecem como Carla Batista, mas não sabe como é que é Carla Batista, se ela é mãe, como que ela é. Dá um resumo aí básico de quem é Carla Batista, para a gente começar aqui no nosso bate-papo, que vai ser longo, tá? Espero que vocês acompanhem a gente aí até o final, que vai ser um bate-papo bem interessante para nós. Seja bem-vinda. Obrigada, Vandeilson. É um prazer estar aqui hoje no Papo de Gigantes, né? Um prazer enorme. Quero te parabenizar pela iniciativa de montar essa sala, de montar esse podcast, para que a gente possa trazer para cá, para esse ambiente, todos os temas que são interessantes para a sociedade. Eu percebi, eu assisti alguns das suas gravações e vi que você fala de temas diversos. Né? Então, muito obrigada a todas as pessoas que estão nos assistindo ao vivo e como você mesmo explicou, atrasou um pouquinho por problemas técnicos, mas a gente vai aqui, ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo é assim. Acontecem essas coisas. Bom, quem é a Carla Batista? Eu sou imagem e semelhança do Senhor e eu estou na atividade política, sou mãe, tenho 4 filhos, sou casada com o Nil, sou filha do Vá Batista e da Dona Maria dos Reis, sou maranhense, interiorana, vilanovense, nasci Imperatriz, mas o pai gosta de dizer que eu fui Imperatriz só nascer, que até feita eu fui feita aqui. Então sou vilanovense, né? Sou maranhense do interior e exerço hoje a atividade política. Né? A atividade, é o meio, é o nicho que eu trabalho. Muito bem, tá aí. Ser uma breve, não vai aprofundar muito porque muita gente já te conhece. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aí assistindo a gente, a maioria, 99% te conhece, né? Então vamos dar início de verdade ao bate-papo, episódio 4. Você que não é seguidor aí do nosso canal, já segue aí, tá? Já deixa seu comentário aí.
e sua dúvida. Conforme o tempo for aqui, a gente vai discutindo as perguntas dos nossos espectadores. Então, assim, experiência política. Como que você começou sua carreira na política? E o que inspirou a você se tornar, a se candidatar a prefeita lá no início? Como foi a sua inspiração para você se candidatar? Lá no início, antes de tudo aí no começo. Bom, é importante dizer, Wandeilson, que quando eu saí daqui para estudar, eu tinha outros planos, né? Eu tinha outros projetos, outra visão. Eu sou formada em veterinária. Me formei na Universidade Estadual do Maranhão, lá em São Luís. E até aquele momento da faculdade em si, a minha cabeça estava voltada para um outro lado, para um outro campo. E aí, já no finalzinho da faculdade, meu pai, que todos conhecem, ele sempre esteve diretamente e indiretamente envolvido na vida da comunidade. Desde o início do povoado, que ainda era povoado, passou a ser cidade, ele sempre esteve muito envolvido. E aí eu lembro que um dia eu estava lá na Embrapa Gado de Corte, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fazendo o meu estágio supervisionado, do final da faculdade. Aí meu pai liga para mim, eu estava no meio do pasto, assim, numa aula, o pai ligou e eu atendi, e ele disse: Carla, o pessoal que está me convidando para ser candidata a prefeito. Aí eu: oi? Como assim, pai? Ele: o pessoal está convidando e eu acho que eu vou entrar na política. Aí eu disse para ele que: pai, não vamos mexer com isso não e tal. O medo já veio de início, né? Não, assim, eu disse: cara, não vamos mudar nossos planos. Ele: não, mas eu não quero não. Aí tá, passou, continuei fazendo meu estágio, eu tava, né? Era realmente o último estágio. Aí passou um tempo, ele liga de novo. Carla, teve uma reunião aqui em casa e assim, o pessoal convidou, acho que eu, não sei, pai, a gente tá, né, eu tô focada aqui, vamos cuidar disso aqui. O senhor não vai aceitar, né? Não, vou não, tá bom. Aí passou uns dias, ele ligou e disse: Carla, eu disse: oi, pai, eu aceitei. Aí, cara, eu respirei, não disse nada, eu disse: eu aceitei. E se forma logo e vem pra cá que eu vou precisar de ti. Eu disse: pois não. Então, nós não contamos conversa, assim, não tem... A minha família tem essa característica, não tem esse negócio de ficar pensando, não é de ficar pensando, é de ficar apontando o dedo, é para ir, vamos. Eu não contei conversa. Me formei, foi uma faculdade muito feliz na minha vida, assim, a minha formatura foi linda, foi maravilhosa, e eu não me arrependo nenhum instante, apesar de que eu nunca exerci minha profissão, né? A verdade é essa. E terminei, Wandeilson, formei, vim para cá, já participei diretamente da campanha eleitoral dele, no ano de 2004. Então, a partir daí, eu, Carla, entrei diretamente na vida pública, na política, né? Eu passei a ser uma pessoa pública de alguma maneira lá em 2004. Então, este ano de 2024, eu faço 20 anos de vida pública. Diretamente, eu tenho 44 anos, foi nessa campanha eleitoral de 2004, a gente veio, participou, ele se elegeu prefeito, né? E eu participei do governo junto com ele. E a partir dali eu comecei a enxergar um outro campo que eu me identifiquei muito. Na faculdade, às vezes, os meus colegas diziam: tu vai ser política. Eu: por quê? Porque tu tem um espírito de liderança muito grande, tu toma a frente. Às vezes a gente precisava, por exemplo, de um ônibus para fazer aula prática, a gente, né, veterinário, precisava fazer aula prática nas fazendas, a faculdade não tinha, eu que ia lá, a gente resolve, falava com o reitor e tal. Aí meus colegas sempre diziam, os mais próximos de mim, diziam muito isso: Carla, tu tem um espírito. Eu: não, que nada, quero saber de política não. Mas acabou que aconteceu realmente isso, né? E aí eu entrei, participei da gestão dele e fui percebendo que a gente poderia dar a nossa parcela de contribuição para a população, e a partir daí eu ingressei diretamente na política e estou até hoje. Show! Tem mais alguma coisa? Não, é porque tu perguntou para eu me candidatar, né? Calma. Ah, então tá bom. Então vai, continua. Essa aí foi só a parte como foi a entrada, né? A entrada na política. Então, assim,
Vai ter sim a parte, vamos chegar lá, tá? Tem muita coisinha aqui. E essa foi a parte que você ingressou, começou a se interessar na política, né? Então veio lá do seu pai e ele te chamou e você acabou que veio, já estava formada e veio, tá tudo certo. Agora sim, foi eleito, né? Ficou aí 8 anos? 4. Ele ficou 4 anos e logo em seguida você se candidatou. Não, foi não, né? Não. Ele ficou 4 anos, nós fomos para a campanha de reeleição deles e nós não ganhamos essa campanha. A reeleição? Não ganhamos. Lembro. Aí depois... Aí quem ganhou a campanha foi o Wellington. Isso. Ele foi prefeito de 2009 a 2012. Aí quando chegou em 2012, pode falar já? Sim. Pode, então. Quando chegou no ano de 2012, que era a próxima eleição do município, né? O meu pai era o nome mais cotado daquele momento. E eu estava em Imperatriz e nós começamos a fazer um trabalho com a comunidade, né? Começamos a fazer um trabalho com a população. E eu muito envolvida, o tempo todo muito envolvida, porque como eu disse, a partir daquele momento, daquele ano de 2004, eu entrei e não saí mais. Então eu fiquei muito tempo envolvida ali e a gente começou a fazer um trabalho juntos. Só que meu pai respondia a um processo. E ele, naquele momento, disse que se ele não conseguisse vencer aquele processo para poder concorrer às eleições, ele ia dizer para a população que não ia. Né? E eu lá, Imperatriz, grávida do segundo filho já, né? Do Antônio Davi, participando já, assim, diretamente de tudo. Aí chegou num determinado momento que houve um primeiro julgamento desse processo dele. Não sei se as pessoas que estão nos assistindo agora, mas acho que a maioria das pessoas sabem. Que um processo judicial, ele passa por vários julgamentos, né? Houve um primeiro julgamento e a gente não conseguiu o resultado que nós queríamos naquele julgamento. E ele disse, eu prometi para a população que eu não ia continuar se esse resultado aqui, esse primeiro, não fosse positivo. E aí foi quando ele fez uma reunião, né, na porta lá de casa, da casa dele, e explicou tudo, e as pessoas ali naquele momento apontaram o meu nome, como sendo o nome para substituir o nome dele ali naquela campanha. E eu abracei, grávida de 8 meses já, do Antônio Davi, e eu abracei a campanha, vim para dentro, fui para cima, botei um chinelinho no pezinho inchado, né, de buchudinha, e fui para a rua fazer campanha, e enfim, a gente saiu bem sucedido ali naquela eleição. Show. Agora sim, vamos entrar nos pontos que, como você foi eleita, né, a partir daí a gente já começa a entrar nos detalhes que eu acredito que a maioria das pessoas também vão querer saber, acredito eu. Então, como você se elegeu, então, no início da sua campanha, depois de eleita, quais foram os principais? Cita aí, 2, 3, não sei, desafios que você enfrentou aí como prefeita e como você superou aí esses desafios. Bom, nós assumimos em 2013, né? Em janeiro de 2013. Naquele momento a gente recebeu uma gestão, e eu não vou ficar aqui apontando o dedo. Sim, a ideia aqui não é essa. A ideia não é essa, mas a gente assumiu a prefeitura numa situação muito difícil, né? Com vários problemas, vários problemas em todas as áreas. Então o que a gente entendeu ali, naquele ponto, naquele momento que nós começamos? A primeira coisa era sentar com toda a equipe que ia trabalhar, avaliar o que podia ser feito, por onde a gente ia começar e começar a dar os primeiros passos. Então o que a gente fez? A gente foi negociar a dívida com a SEMAR, a gente foi negociar precatório com o INSS, nós fomos negociar com os servidores públicos, nós fomos fazer uma negociação. Esse foi um imenso desafio. Nós fomos resgatar aí a credibilidade do município e fomos correr atrás dos projetos que estavam todos parados em nível estadual e em nível federal. A gente foi começar a buscar aquilo que não tinha sido conseguido fazer. Então, eu entrei ali naquele momento, eu acho que o nosso maior desafio foi esse, foi o de encontrar aquela dificuldade, sentar com a equipe, colocar na mesa e arregaçar a manga para trabalhar. Reorganizar. Reorganizar a casa. Reorganizar a casa. Esse é onde eu acredito que seja o desafio de quase todos os prefeitos, quando... Aliás, não todos, né? Mas sim,
a maioria acontece, né? Naquele momento ali, Wandeilson, assim, no ano de 2013, a gente vivia uma situação no país bem complexa, né? A gente tem que entender qual era o cenário de cada momento, qual era o cenário do município, quais eram os recursos que o município recebia, como que esses recursos chegavam e quais foram os passos que foram dados com esses recursos. Eu me lembro bem, por exemplo, que no ano de 2013, durante todo o ano, que foi o meu primeiro ano de gestão, nós recebemos por volta de 14 milhões de reais durante o primeiro ano de gestão, todos os recursos. Eu fiz um levantamento. Só para fazer um comparativo, em 2021, que foi o primeiro ano da atual gestão, o município recebeu o que a gente conseguiu captar no portal da transparência, 58 milhões de reais. Diferença absurda, né? Então, assim, tem uma tranquilidade para trabalhar, né, Wandeilson? Isso é completamente diferente. Com certeza. É uma tranquilidade muito grande, né? Se for para comparar um número com o outro. Certo. Agora você falou aí dos desafios, a gente falou dos desafios que você achou que foi reorganizar a casa. E claro que tem a parte ruim, mas também tem partes boas, né? Então eu quero saber quais foram quais são as realizações de que você mais se orgulha durante o seu mandato anterior como prefeita. Teve as partes ruins, agora nós vamos entrar na parte boa. Tenho certeza que tem algo ali que foi assim, cara, esse aqui eu me orgulho, que foi algo que no meu mandato foi eu que fiz. Qual que você elogia aí o 10 aí da parada? A gente, graças a Deus, nós conseguimos fazer muita coisa. Eu não vou aqui, por exemplo, enumerar a obra, acho que esse nem é o momento para isso, né? Mas eu posso dizer que um legado extremamente importante que nós conseguimos deixar marcados na história da nossa cidade, na história do estado do Maranhão e na história do Brasil são os royalties da mineração, que já foi no meu segundo mandato. Mas foi uma luta que começou no primeiro mandato. Então, por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque para você conseguir aprovar uma lei federal, né, como é que nós conseguimos aprovar, e eu tinha a honra de estar à frente dessa luta, né, dessa batalha, eu tive essa honra, tive esse privilégio, eu digo isso com muita clareza. Para a gente conseguir aprovar aquela luta, nós precisamos passar por vários anos. E eu confesso, Wandeilson, que em determinado momento eu nem comuniquei isso bem para a minha população aqui na cidade. De fato, né? Eu não fiz uma comunicação de forma que as pessoas entendessem por que a minha ausência, por que muita coisa ainda não estava acontecendo. Nós passamos muito tempo indo atrás. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma característica. Quando eu estou em busca de um propósito, de um objetivo, eu foco naquilo. E vou até... Então, em alguns momentos, eu não olhei para o lado. Eu sei que essa foi uma falha minha. E eu reconheço isso, né? Eu não olhei para o lado em alguns momentos. Estava ali, olha, eu só olhava para aquilo. E aí chegou num determinado momento, demorou tanto a gente conseguir aprovar essa lei, que os demais prefeitos do consórcio diziam, eu não vou mais. Eu não gasto mais passagem para Brasília. Aí foi diminuindo o número de gente, foi diminuindo. No final só estávamos indo eu e mais 2 e meu marido. Aí os outros foram desanimando. Chegou num determinado momento que o Nil disse, eu não vou mais. Eu disse, eu vou. Várias vezes eu saí e deixei meus filhos pequenos em casa. E não estou me vitimizando, não é essa a intenção. É só contando a realidade do que aconteceu. Criança doente, saía de madrugada, chegava sexta-feira na cidade e segunda-feira eu já tinha que estar em Brasília de novo, né? Para que isso fosse real. Isso hoje é real. Mais de 1.000 cidades no Brasil hoje vivem essa realidade. E que alegria poder dizer isso. Então eu entendo que esse é o maior legado. Show. Bem impactante com relação a algo que foi trago para a cidade, que você foi lá com muita batalha e conseguiu. Interessante. Como que você gostaria que os cidadãos se lembrassem do seu período como prefeita? O que tu acha? Como que as pessoas como você gostaria que as pessoas se lembrassem? Olha, eu acho que cada um de nós tem a liberdade de fazer a avaliação que deve fazer, né? Que achar que deve fazer. Sim. Por alguns eu sou lembrada
de maneira maldosa, como quem só serviu para fazer menino, né? Eu servi para fazer menino mesmo, um bocado. Acho que eu tinha feito até mais se tivesse me ligado, arrancado os negócios lá de dentro, eu tinha feito mais menino. Mas eu quero que as pessoas me lembrem como alguém de luta. Eu quero que as pessoas me lembrem como uma mulher decente, como alguém que olha nos olhos das pessoas e é capaz de conversar, é capaz de ouvir. Eu tenho essa capacidade de olhar no olho do cidadão e dizer, fala para mim aquilo que você quer falar, inclusive faça o seu desabafo. Sabe por quê, Wandailson? Porque nós não somos perfeitos. Não. Eu não vim aqui para isso. Agora, nós, enquanto políticos, nós, enquanto agentes públicos, nós, enquanto pessoas que exercemos essa atividade política que é feita para as pessoas. A política é feita para as pessoas. Nós precisamos entender que nós temos que ouvir as pessoas. E em alguns momentos as pessoas não vão dizer aquilo que a gente gostaria de ouvir. Não vão passar a mão na nossa cabeça. Então eu quero ser lembrada como uma mulher que ouve, como uma mulher de luta e como aquela pessoa que busca até conseguir. Show. Muito bem. Há algo que você considera que poderia ser feito diferente ou que você gostaria de abordar de uma forma diferente desta vez? Falando nisso, você é pré-candidata a prefeita do município. Então, já entrando nesse assunto, e logo nessa aqui a gente vai entrar para algumas perguntas do nosso... Eu abri uma caixinha lá no Instagram e algumas pessoas fizeram algumas perguntas e depois que você responder isso, a gente vai entrar nessas perguntas e aí você fica à vontade para responder, tá? Então, assim, algo que você vai fazer de diferente, que você não fez na primeira que você estava como prefeita e hoje você é pré-candidata e como que você vai fazer, qual a diferença? Pronto. Bom, primeiro eu quero dizer que ser pré-candidata a prefeita da minha cidade é um privilégio, né? Eu estou indo para a terceira eleição como para o cargo de executivo aqui do município. Então, para mim é uma honra. Aos 44 anos eu ainda sou muito menina na política que eu falo, né? Eu tenho ainda uma estrada enorme pela frente. Muita gente me perguntou se eu não estava cometendo uma loucura imensa quando eu fui candidata a deputada em 2022. E sabe, Wandailson, eu entendi ali que essa vilanovensezinha aqui, maranhense do pé rachado do interior do Maranhão, fez uma coisa que pouca gente talvez tivesse coragem de fazer, que foi transpor essa barreira. Foi transpor o limite, sem ter um padrinho político forte, sem ter recursos, que a gente sabe que precisa para uma campanha de nível estadual, mas eu fui lá e encarei esse negócio. Eu disse, eu vou encarar esse monstro aqui, vou entender como é ele. E ser pré-candidata a prefeita aqui hoje, na cidade, me faz olhar para o passado e usar ele como biblioteca. O que é que a gente faz? Eu revisito o meu passado. Eu revisito a minha gestão anterior, né? E olho para lá e faço análises daquilo que a gente fez e que a gente não vai mais fazer. De errado, né? O que nós fizemos de certo, ótimo. O que foi feito de errado, nós vamos descartar. É assim que eu enxergo as coisas. Eu não sou aquela pessoa de ficar remoendo coisas anteriores. Eu sou aquela pessoa de olhar para frente, de avaliar, de se autoavaliar e de enxergar que pode ser dado um próximo passo, de enxergar que pode ser feito algo melhor. Então seria isso, deixar as coisas, lógico que deixar as coisas erradas é o certo de se fazer. Sim, né? sim. Em toda gestão, acredito que cada gestão e cada processo que é feito é um aprendizado para todos nós, tanto para a gente aqui como para você. E claro que essa seria uma das coisas que você vai fazer de diferente, é não voltar àquela gestão passada, né? Como por exemplo, né? Eu vejo, esses dias eu fiz um comentário em uma caixinha de pergunta que eu abri. E eu quero falar sobre isso aqui hoje. Eu vejo que tem muita gente aqui no nosso município capacitada e que não tem sido aproveitada.
que não foi aproveitada por mim, não tem sido aproveitada agora. E que tem muita gente de fora ocupando cargos que são possivelmente, perfeitamente ocupáveis por pessoas da nossa cidade. Sim. Então eu não vou cometer esse erro. Mas também não vou cometer o erro de repetir as mesmas cabeças. Sim. Sabe por quê? Porque eu entendo que tem pessoas com novos ares, que tem pessoas que conseguem enxergar um pouco além daqueles que já estiveram comigo lá. Fora da caixa. Fora da caixinha. E eu tô falando aqui de uma maneira tão simples, mas é assim, dada a importância do que é. Se você for observar, o tanto de gente que está ocupando cargos que não são do nosso município é muita gente. Nós estão tirando a oportunidade do povo da cidade. E não tem como dizer que não. Então, é preciso que seja olhado isso. Eu fui olhar no IBGE, a nossa população diminuiu para 10.362 habitantes, se eu não me engano. Eu entreguei o município, Wandeilson, com mais de 13 mil habitantes. Com recursos, eu recebi, fora os royalties da mineração, eu recebi o município com recursos de FPM, coeficiente 0,8, e entreguei 1,0. Eu entreguei e não recebi nem um dia desse recurso. Ele já começou a entrar na gestão atual. Uhum. Mas eu fui olhar os dados do IBGE agora, infelizmente... Caiu. E o número de pessoas do município ocupadas caiu muito também. O número de pessoas empregadas, né? Lá tem pessoas ocupadas. A quantidade caiu muito. Então, nós precisamos entender... E aqui eu estou fazendo uma crítica construtiva. Nós precisamos olhar para isso. Sim. Nós precisamos olhar que num dia de hoje me mandaram umas fotos. É tão preocupante esse negócio. E como eu falo mesmo, apesar das críticas que me fazem, apesar da paixão política de alguns, que não me importa, eu não me importo de me expor de jeito nenhum, eu não me importo de encarar de frente os problemas. E acho que é por isso que as pessoas me mandam muita coisa. Hoje me mandaram umas fotos do centro comercial de Vila Nova, sábado, 11 horas da manhã. Ninguém na rua. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Todos nós que somos e moramos aqui. Todos nós que independente da política, depois que passar o período eleitoral, nós vamos continuar aqui. Sim. Nós não estamos aqui com aventura. A Carla não está aqui testando para saber se vai dar certo. Depois do período eleitoral, eu vou estar aqui de novo, como estive desde 2004 até hoje. Entrou política, saiu política, nós estávamos aqui. Então essa hoje é uma preocupação gritante na nossa cidade. Eu sei que todos os comerciantes, todos os empreendedores falam por uma boca só. E não é só para mim. Agora, eu vou na internet e falo mesmo. Tem que falar para ver se a gente pensa em uma solução conjunta. É preciso pensar numa solução já. Sim. Entendeu? De fato. São detalhes que eu acho que até que seriam para a gente discutir em outros assuntos também, né? Porque são muitos assuntos para a gente discutir. Quando fala em política, a gente sabe que tem muitas críticas. Eu já vou deixar claro aqui uma crítica que esse podcast não tem nada a ver com política, que deixa claro para você também. Te convidei, mas convidei os outros também. Não vou falar nomes, mas convidei os outros também. Então já deixo claro aqui, o podcast não tem um centavo de político, não tem nada sobre isso. Se foi idealização minha, com minha força de vontade de querer fazer diferente, e tô aqui. Fora da caixa. Fora da caixa. Parabéns. Muito bem, então assim... isso foi uma das críticas que eu recebi. Quando eu divulguei que eu iria te entrevistar, fazer o bate-papo aqui e tal, então vai ter as críticas, eu sei que vai ter, vai existir, nunca vai parar de ter críticas, mas enfim, estou aqui fazendo o meu trabalho, que é bater papo com pessoas que têm conteúdo, pessoas que realmente gostam de agregar valor a outras pessoas. Esse é o objetivo do podcast. Inclusive tem vários projetos aí do podcast, idealização minha, não tem nada de ninguém envolvidos. Então assim, é só para deixar claro, pessoal, que vocês estão aí assistindo, que isso não tem nada particularidades, tá? Vai ter outras pessoas, vai ter os políticos,
Eu acredito que tenha, eu fiz o convite. Se não vir, segue o baile. Mas enfim, aqui nós estamos aqui para bater papo sobre isso. Agora vamos fazer as perguntas, tá? Das caixinhas que eu abri. E eu tô aqui, hoje eu não tô só, né? No ano passado, no podcast passado com o Patrick, eu tava sozinho, e o Patrick aqui, eu tava agoniado porque não tinha ninguém naquela cadeira ali para poder fazer esse processo aqui para mim. Mas enfim, eu tenho um parceiro aqui que é o Ricardo, ele tá sempre aí batendo junto comigo, não toda vez, mas sempre quando ele dá, ele tá aqui comigo. Ricardo, vê pra nós aí qual é, coloca a pergunta no ar para as pessoas ver, tá? E como eu não tô conseguindo ver a pergunta, então consegue ler para mim aí? Você poderia me explicar o porquê, acho que três perguntas em uma só. Vai lá. Você poderia me explicar o porquê em que no seu governo, em que no seu último ano de governo, você saiu deixando os funcionários com salário atrasado do mês de dezembro? Aí já é outra pergunta. Sim, pode fazer. Os funcionários efetivos, sendo que entrou 20 milhões, para onde foi esse dinheiro? Quem fez a pergunta? Não tem a pessoa. Não aparece o nome? Não. Ah, não. Bom, é o seguinte, gente, como é que são feitos os recursos do município? Todos os recursos que entram no mês de janeiro, eles são referentes à arrecadação do país no mês de dezembro. Todos os recursos que entram em fevereiro, eles são referentes à arrecadação de janeiro. Assim sucessivamente. O que aconteceu? E isso é tão verdade que entraram com processo contra mim e ele foi arquivado. Os recursos recebidos em janeiro de 2021, eles eram referentes a dezembro de 2020. Então, os servidores efetivos que ficaram com o mês de dezembro e o terço de férias, que tinham o ajuste do Fundeb, que deu positivíssimo nesse ano, que entrou no final do mês de janeiro, era referente ao ano anterior. Então, não foram pagos recursos, eu repito, não foram pagos servidores com recursos da gestão atual. Foram pagos com os recursos referentes ao ano anterior. Então, no passado. Exatamente. Tem a outra pergunta aí? Pessoal, vocês estão vendo a pergunta, né? Então, assim, deixando claro que é ao vivo. E então, a pergunta na tela aí para vocês verem. Então, vocês já estão vendo a pergunta. Tem um delayzinho quando a gente faz a transição. Vocês estão vendo a pergunta na tela de vocês, tá? Então, a segunda pergunta, cara, que eu tô vendo, tá, cara? Dá pra mim falar aqui. Qual é o motivo ou interesse de ser prefeita, aliás, ser prefeita, tô lendo de tá lá. Pode ler. Qual é o motivo ou interesse de ser prefeita novamente? Eu faço política por propósito. Como eu disse inicialmente, eu não estou na política aventurando. Eu quero ser prefeita novamente da minha cidade para eu fazer todas as coisas que não foram possíveis fazer anteriormente. Eu quero ser prefeita novamente de Vila Nova para trazer para as mulheres de Vila Nova mais dignidade. Por exemplo, nem sei se posso falar sobre isso aqui, acho que eu não posso ainda, não dá. Mas eu quero, porque senão vai parecer campanha antecipada, está gravado, enfim. Sim. Mas eu quero ser prefeita de Vila Nova novamente para trazer para o nosso município, porque eu sei aonde buscar, Wandeilson. A gente já tem uma experiência, a gente já tem uma estrada. E eu mostrei isso, porque estão aí os recursos. A gente conseguiu, depois de alguns anos de luta contra o IBGE, que eu digo assim, tentando provar para o IBGE que o município já podia passar para recurso 1.0 de FPM. A gente conseguiu, depois de alguns anos de luta, provar para o governo federal que estava sendo feita uma injustiça com os municípios que não eram produtores de substâncias minerais, que eram só afetados. Então, eu sei aonde buscar. É tanto que a gente deixou aquela obra daquele portal, a gente deixou 54 quilômetros de estradas vicinais, nós deixamos o projeto da Lagoa pronto, nós deixamos aquela praça lá do Conjunto Habitat Brasil como obra nossa, nós deixamos um sistema de abastecimento de água aprovado lá para o bairro Americana, não sei por que não foi executado, né? Então eu sei aonde buscar. Se tu for observar,
as coisas do governo, elas precisam que vá atrás. Precisa sair do município. Não dá para ficar só aqui. É claro que, enquanto prefeito, você tem que se preocupar em participar da vida da comunidade. Mas se não sair para ir buscar, ninguém vem aqui trazer. Certo. Essa é uma dos principais motivos para se candidatar novamente. Ricardo, eu acho que o áudio aí não tá legal. Pessoal, deixa nos comentários aí ver se o áudio voltou. Muta aquele outro áudio lá, o mix de cima, sobe aí um pouquinho. Sobe. Áudio do computador. Muta isso aí. Show? Beleza. Ao vivo é assim, tá, pessoal? Estamos editando aí algumas coisinhas aí, mas depois vai ser cortado isso aí. Corrigindo, na verdade, né? Não é editando, é corrigindo. Muito bem. Carla, você citou alguns projetos aí que foram deixados por você, que foi realizado na gestão atual. É o que eu tô me lembrando ainda, tem mais, mas é o que eu me lembrei. Tá. Tem algum projeto que, tipo, por exemplo, que foi realizado nessa gestão atual, que você não teve o dedo, tipo, mano, isso, fizeram isso e eu não fui buscar isso. Tem alguma coisa que é relação a isso? Não. Ou que você lembre? Não, né? Não, assim, não consigo acompanhar a ponto de dizer, né? Ah, tá. A gestão atual, até porque, assim, tem outro foco, eu não fico acompanhando. Ah, beleza. Esse não é o objetivo. Mas, enfim, vamos lá. Tá continuando aqui o processo, tá? Agora sim, uma pergunta que já é do podcast mesmo, tá? Depois a gente volta novamente, pessoal, com mais perguntas lá. Tem mais perguntas lá, tá bom? Ok. Você pode compartilhar com nós uma situação específica em que teve que tomar uma decisão difícil. Como que você chegou a essa decisão? Tem algum específico? Cara, foram tantas decisões difíceis. Mas eu vou compartilhar uma aqui que eu pouco falo sobre ela, porque ela pode gerar polêmica. Mas eu vou falar. Vai. É o seguinte. Vai. Eu quero fazer um protesto aqui nesse podcast. Não tem café aqui, gente. Ah, bom, tá vendo? O que acontece que aqui não tem um café, Vamos Vanessa? lá. Agora o ponto não ia aqui, tá bom? Então é o seguinte, ó, não tem café, porque o teu rim agradece por você beber água. Poxa, você vai passar aqui no mínimo que umas 2 horas, você vai beber 2 horas de água, então você ia sacar no mínimo 2 litros de água aqui. Teu rim agradece. Outro ponto, café. Meu filho, fica caro pra mim, não tem condição, não sou patrocinado não. Não dá. Quando chegar o patrocínio pra mim aqui, algum bendito empreendedor vir ajudar nós, aí sim, mas se não, bora patrocinar o podcast aqui, Papo de Gigantes. Vai lá. Quando eu entrei na gestão, uma das coisas que a gente tinha assim como preocupação imensa e que me foi colocado assim pela equipe na época: Carla, a gente não vai ter condições de fazer tudo que precisa de uma vez. Na educação, aí a equipe disse, a equipe pedagógica, o mais importante é a base. Lá na crechinha, lá no primeiro período, lá atrás. E ao contrário do que muita gente pode enxergar, esse papo foi lá no começo, né? E ao contrário do que muita gente pode enxergar, tem se colocado os melhores, digamos assim, os melhores professores somente para o ensino fundamental maior. E é importante colocar o que a gente tem de melhor na base. Só que tu vai enfrentar uma batalha com algumas pessoas que têm esse potencial e talvez não queiram ir, com algumas lideranças que porventura podem enxergar e dizer que isso é ruim e querer interferir. E eu disse, é bom isso vamos fazer. E eu enfrentei uma batalha gigante naquele momento, porque realmente houve uma resistência muito grande, né, de muita gente, de não querer
foi feita assim uma adaptação com o que a gente tinha, com o quadro que tinha, nós pegamos o que tinha de melhor e começamos a trabalhar a base. Por que eu quero falar sobre isso? Porque a educação quase tudo, na verdade, na vida, é um processo. Não dá para você fazer mudança de conceito, por exemplo, de uma hora para outra. É no médio e no longo prazo. Eu estou te dizendo isso porque chegou lá em 2019 e houveram situações de professores daquele aluno lá de trás, que veio passando por esse processo de caminhar nisso, né? A gente veio trazendo. E não foi feito mídia disso. Mas tá bom, eu quero falar o que é importante. A gente veio trazendo e chegou num determinado momento que esse aluno que começou lá embaixo, que chegou aqui no fundamental, teve professor que disse, cara, esse aluno ele é diferente do de alguns anos atrás. Ele está me questionando mais. Eu estou tendo dificuldade de responder algumas coisas. E aí isso foi uma decisão altamente difícil, mas valeu muito a pena. Porque aquele aluno que era conduzido, que a melhor condução era deixada para ser dada lá no ensino fundamental maior, que começou a ser dada lá embaixo, quando ele chegou aqui em cima, ele começou a imprensar mais o professor e exigir mais dele. E eu estou falando isso testemunho de alguns mesmo profissionais que disseram isso. Então isso para mim foi uma felicidade sem tamanho, de dizer, rapaz, essa galera tá se desenvolvendo mais. Mas lá atrás, Wandeilson, foi super difícil. Decisão difícil. Foi super difícil. Ninguém entendia, não aceitava. Tá botando fulano de tal tão bom para dar aula para menino. Aí eu sentava e ia explicar. Olha, é por isso. Não, mas não pode, Carla. Mas valeu a pena, valeu muito a pena. Valeu a pena, é verdade. E assim, são situações que eu não vou citar a situação porque vai gerar outras coisas, mas enfim, vamos continuar aqui porque senão o trem aqui vai desandar. Bora. Tem muita coisa aqui ainda. Bora, tá? Rocha. Essas são as coisas do podcast, tá? Ricardo, tem mais alguma pergunta aí? Sim. Joguei na tela. Jogou na tela. Ah, tá. Essa aí é tranquila, parece, né? Deixa eu ver se dá pra me ler. Dá. Ah, tá. Não sei se tu chegou a conhecer essa cultura, tá? Mas tá lá a pergunta assim. Se ela ganhar a eleição, ela vai ajudar a cultura de batalha de rima na cidade? Sabe o que é isso? Sei. Tá aí. Olha, eu sou uma pessoa altamente adepta das manifestações culturais. Sempre fui. Uhum. Sempre, gente, posso falar? Gente, quem fez as melhores festas fomos nós. E de todas as vezes que as pessoas se manifestavam, queriam fazer, a gente estava sempre ali, ajudando, apoiando, incentivando, em todas as áreas, né? Uhum. Em todas, São João, Enduro, festa de reis que tinha antes, agora as pessoas perderam um pouco mais a tradição. Mas eu sou adepta das festas das igrejas, eu sou uma pessoa que eu acho que tem que ter movimento. Sim, se tiver movimento, circula o povo, se tiver movimento, aumenta a gente e circula dinheiro também. Eu enxergo tudo isso. Com eu certeza. Acho que tem que ter movimento. Com certeza. Eu acho que o microfone dela bem tá cortando. Não? Tá legal? Tá bom, gente? Vocês estão me ouvindo, gente? Fala aí se tá ouvindo. Eu tô vendo que esse do meio lá. Qual é esse? Ah, o mix tá, beleza. Continuando, quais são os principais desafios e oportunidades que você vê para a cidade nos próximos anos e como você planeja abordá-los caso você for eleita? Wandeilson, a nossa cidade, todo ente público, ele precisa de um lastro, chamado lastro jurídico, que está nas leis que são feitas pela Câmara Municipal. É importante falar sobre isso, sobre o trabalho que a Câmara faz. A Câmara faz um trabalho que muitas vezes também não é visto e que a cidade precisa de importantes leis para poder dar passos seguintes, né? A gente tem uma gama de leis que a gente fez no nosso primeiro ciclo de gestão.
que eu compreendo? Nós precisamos realmente, é claro que fazer aquilo que é importante, saúde, educação, a gente precisa ir lá, pontuar, com a equipe comprometida, que nós já temos muita gente comprometida que já é do município, nós precisamos pontuar isso, mas nós precisamos bater muito forte na tecla do desenvolvimento econômico. Nós precisamos bater muito forte na tecla da geração de emprego. Nós precisamos olhar para isso, porque realmente é enxergado por todos que esse é um gargalo que o município vive. E eu enxergo que a gente precisa buscar uma solução para esse problema. Show, respondido. Tem outra pergunta aqui, essa é diretamente do chat, tá? Essa aqui é ao vivo mesmo, fizeram agora a pergunta. Inclusive eu vou citar nome porque tá aqui o nome. Outro lá não citei nome porque foi lá do meu perfil, tá? E foi do perfil do podcast e eu resolvi não citar nome. Mas essa aqui, como tá ao vivo, todo mundo tá vendo lá também, então eu vou citar nomes aqui, tá? O João Cliff, ex-prefeita Carla, caso você vença as eleições, você vai manter médicos nos hospitais todos os dias? Manter merenda escolar todos os dias? Com várias perguntas, né? Fazer o pagamento em dias, assim como a gestão atual? João Wycliffe, obrigada pela sua pergunta, né? O João Wycliffe é uma pessoa que ele me adora. Obrigado, João. O João foi parceiro meu. Ele participa muito das minhas coisas, assim, né? Bom, quando eu estive prefeita, o recurso da merenda escolar, se eu não me engano, era 56 centavos por criança, eu acho. Hoje é 5 reais alguma coisa. Não sei se eu tô... Mudou muita coisa, né? Eu não sei se eu estou muito longe desse cálculo. Mas quando falta do recurso da merenda, e como é que faz para complementar? Complementa com dinheiro do FPM. E eu passei muito tempo apertada com esse FPM, né? O FPM, o Fundo de Participação Municipal, eu chamava ele de a mãe dos outros, porque vem o recurso da saúde, o recurso da educação, da assistência social, e esses recursos eles são engessados, né? O da assistência tu só pode gastar lá na assistência, tu não pode pegar ele e botar ele para a saúde, não pode. Às vezes tinha algum dinheiro na conta, uma conta da saúde, mas eu não podia pegar ele e botar ele lá na educação, cara. Porque não pode. Então, quem é a mãe do negócio que dá o FPM? Então, esse FPM ficava para tudo. Fica para tudo. É o que a gente chama de recurso livre. Você pode direcionar ele para qualquer despesa, para qualquer gasto, para qualquer coisa que o município tenha. E, à época, o nosso FPM muito apertado, né? Então, eu enfrentei muitas dificuldades em relação a isso. E eu não fujo de falar de nenhum desses problemas. É por isso que eu quero dizer que, assim, não me busca no meu passado, não. Vocês não vão me encontrar mais lá, eu já saí de lá. E eu fiz questão de sair e deixar algo novo, para que as próximas gestões desse município, inclusive a próxima que será a nossa, com fé em Deus, não passar pelos apertos que nós passamos. Quando eu enxerguei a possibilidade desses novos recursos que iam ficar independente de gestão, independente de passar alguém ou não, independente de partido, independente de lado, o que eu fiz? Eu corri atrás para deixar, para dar uma certa tranquilidade para quem faça a gestão. Então, assim, quanto a isso, a sociedade vilanovense pode ficar tranquila, pode ficar em paz, que nós não só teremos, como melhoraremos. Show. A saúde, a educação, a merenda escolar e todas as outras áreas. Legal. Respondido, parceiro William Wycliffe. Vou falar aqui do Wycliffe. Vou beber água, porque não tem café. O Wycliffe foi a gente estudou junto o técnico de informática. Então ele, particularmente, colega de classe, né? Vamos lá. Obrigado, Wycliffe, pela participação, tá, cara? Obrigado mesmo. Agora vamos voltando aqui novamente. Tem mais perguntas, tá, pessoal? Não sai não, que tem mais perguntas aí pra vir e ela vai responder aqui ao vivo. Fala das perguntas do chat, também ela vai responder já. Sim. Tem várias perguntas no chat, né? Várias. Então, tem mais perguntas aí no chat, tem as perguntas lá da caixinha, mas no chat. Tá falando que tem chão? E tu vai beber mais água. Pega água pra ela lá.
Senão ela vai encher meu saco, né, do café dela aqui. Vamos lá. Como você planeja equilibrar as necessidades e interesses de diferentes setores e comunidades da cidade ou tomar decisões políticas? É muito interessante a gente falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. É bom, né? É muito importante. Sim. Porque realmente, gente, os interesses das mais diversas áreas, eles são diversos. Às vezes tu defende aqui uma bandeira, tu participa de uma parte da sociedade que olha para um lado, que choca com o outro. Qual é o papel do gestor e o que eu ao longo desse tempo que a gente está participando, e aí esse tempo que eu fiquei fora da gestão e tive muito tempo para estudar, entendi. É dialogando. É colocando e sentando com todo mundo, entendendo o que é prioridade, o que é mais importante e dialogando. Né? Vamos trazer para a mesa. Porque Wandailson, se tu estiver à frente de uma gestão e tu for sentar com uma classe, ela não vai olhar, e isso é natural, ela não vai olhar a outra classe. Ela não vai olhar o outro problema. Sim. Se tu for sentar com a Secretaria de Meio Ambiente, cara, ele não vai discutir o problema da assistência social. De fato. Então, qual é o papel do gestor? É saber direcionar, é saber liderar, é saber colocar cada um a seu ponto e o que nós precisamos buscar, nós enquanto agentes políticos exercendo o cargo, nós precisamos buscar a medida das coisas. Qual que é a medida certa? Qual que é a medida que cabe aqui nesse copo de água? Tantos ml. Então, se aqui cabem 500 ml, eu não posso botar 600. Uhum. E se é necessário 500 ml aqui, eu não posso trazer para cá 300. Então, nós precisamos encontrar a medida e entrar em consenso. É claro que em alguns momentos vai ter que se falar não, né? Sim. Mas é preciso que tenha-se a sensibilidade, tenha-se a capacidade de ouvir, que tenha-se a capacidade de dialogar e de não querer inventar a roda. Eu também não vim aqui fazer e nem vou fazer discurso demagogo, proposta mirabolante, não tem isso, gente. Nossa cidade, nossas cidades, elas não aguentam mais isso. Esse negócio de dizer, porque eu vou ser extraordinário, novo, não sei o quê. Não dá. Não tem mais tempo para isso. Não dá. A gente não tem tempo para isso. A gente tem tempo para pegar e ir lá fazer de fato. Uma parte interessante com relação à liderança, né? E um fato que eu vou trazer lá do passado, tá? Não gosto de trazer passado não, mas eu vou só fortalecer aqui que pode ficar à vontade. Que pode ser que está acontecendo no presente que eu não sei, mas enfim. Lá no passado, eu lembro que as pessoas, os seus líderes, né, da tua turma, que a gente entende o seguinte: a prefeitura é uma empresa e toda empresa ela tem líderes de setores, né? Sim. Eu trabalhei numa empresa que eu era líder de um galpão, tá? Vou dar um exemplo aqui, claro. Eu era líder de um galpão. Então, tudo que passava naquele galpão era responsabilidade minha. Sim. O meu gestor me cobrava por isso. Sim. Né? Mas eu tinha autonomia de fazer o que eu bem quisesse fazer da maneira correta, sem extrapolar nada, mas que eu tinha autonomia de fazer aquilo, certo? Voltando para a prefeitura, tem setores que todo mundo tem suas responsabilidades, todo mundo é líder daquela situação ali. Eu lembro que no passado, o que acontece? A pessoa era líder, mas não tinha autonomia. Eu não sei se no presente acontece, porque eu não acompanho, mas acredito que acontece, porque já teve situações que chegou para mim, por exemplo, fulano, eu não posso mandar tal coisa porque fulano ainda não autorizou. Ou seja, para que aquela pessoa está naquele cargo se ela não tem autonomia de autorizar o que fulano pediu? Se é para aquilo que é para resolver. Né? Então, assim, acredito que se caso você for eleita, essa gestão é esse modo de agir que mude, né? Sim. Porque acredito que também na atual está acontecendo porque aconteceu comigo. Sim, sim. Tá? Então, assim, falando isso porque não é caso que eu ouvi falar não, tá? Aconteceu comigo. Então,
falta de autonomia talvez seja pessoas não qualificadas para aquele Pro cargo. Pro cargo, para aquele setor. Eu acho que já conversei. O que foi, cara? Deu um link na live, peraí. O que foi? Caiu? Eu acho que sim. Caiu. Vê lá. O YouTube derrubou a gente? Será, velho? Ah, sim. Ah, não, peraí. Caiu? Caiu ou não caiu? Fez pra lá. Caiu aí? Vai entrar Não bem. fechou não. Entra aí no teu. Pessoal, Não, fechou não. fechou Não, não? caiu não. Pessoal, responde nos Vamos lá. comentários se a live caiu, teve alguma interrupção. Caiu alguma coisa aqui, gente. O que foi isso? Foi só o cabo aqui. Ah, tá. Não tinha caído não, que eu a live do começo. Tu voltou? Não, na hora que ela me mostrou, ela colocou no Ah, começo. tá. Aí Não, eu começa só na live. abri direto. Não, foi problema dela não. Tá. Tá, gente, não caiu a live. A gente Não pensou que caiu. tinha caído. Vamos lá. Verá se tá gravando esse trem aí. Ó, Wandeilson. Tá gravando. Já posso falar sobre isso? Eu tava falando de mim? De autonomia. Tá, autonomia. Não, peraí. Ah, tá, termina. Então, assim, voltando que isso aconteceu também no teu passado, que eu falei que eu ia voltar no passado Sim, por conta sim, disso, sim. e também aconteceu agora no atual. Então, assim, no meu ponto de vista, agora como administrador, tá? Sim, Formação agora esse ano, como administrador de empresas. Tava na reunião que eu te falei, antes, por isso que aconteceu os atrasos, porque eu tava na reunião com a minha professora do TCC. E eu vejo isso como uma falha gigantesca para uma gestão, para uma prefeitura que é uma empresa, Que é uma empresa. colocar pessoas sem qualificação em setores importantes que não têm autonomia para poder resolver as coisas, Verdade. né? Então agora eu quero a tua opinião sobre isso. Bom, a minha opinião é que essa lição aí eu já aprendi. Show. E eu não aprendi, ela não foi agora, não. Quando nós estávamos na gestão, eu conheci um grupo de qualificação voltada para a gestão pública, de gestão de alta performance, chamado Prefeitos do Futuro. E eu os encontrei aleatoriamente no Facebook, por um anúncio que eles fizeram. Entrei em contato. Ali, Wandeilson, eu entendi um monte de coisa que eu não entendia, quando eu comecei a andar com aquele povo. Que eu via dificuldade e que eu disse, rapaz, depois que eu comecei a entender, a participar dos programas e dos cursos que eles faziam, e aí o que eu fiz? O que foi que a Carla fez? Pegou todo mundo que estava na gestão, inclusive os vereadores que queriam ir, nós começamos a levar para os cursos. Porque eu compreendi que eu não podia aprender sozinha. Porque eu compreendi que eu tinha que compartilhar a informação. Eu nunca saí daqui, eu participei os 8 anos da Marcha dos Prefeitos em Brasília. Eu nunca saí daqui sozinha, como a maioria dos prefeitos fazem. Sempre foi uma viagem que ficava cara para o município, mas valia a pena. Eu pegava todos os secretários, convidava os vereadores e vamos para Brasília, porque lá vai ter o mundo da gestão pública, lá estão falando de tudo e vamos para lá escutar esse povo. Mas o que realmente me fez, inclusive promover mudanças na gestão, mudanças de formas, de modus operandi, digamos assim, em um monte de coisa, foi depois que eu comecei a participar dos cursos deles, né? Eu lembro que, e aí eu quero falar aqui sobre isso, quando eu entrei na gestão, eu também, sem querer me reportar ao passado, mas já me reportando, que eu cheguei, eu disse, rapaz, quando a gente precisa aprender sobre planejar, precisa aprender sobre deixar o município com memória. Aí, quando eu conheci o pessoal do Prefeitos do Futuro, eles nos propuseram planejar os próximos 10 anos da cidade. Independente de saber quem ia ganhar a eleição naquele momento. Deixar pronto. O que nós fizemos? A gente chamou todo mundo, nós chamamos todo mundo interessado, suprapartidariamente, e convidamos para participar dessa imersão. Nós fizemos uma pesquisa de campo, fomos para a rua, uma pesquisa de campo para saber a opinião pública nos povoados e na cidade. Isso aconteceu em 2020. Nós fizemos a pesquisa de campo, pegamos a pesquisa, condensamos e convidamos
todos os vereadores de oposição e de situação, todos os secretários municipais da época, todos os sindicatos. Nós convidamos as empresas, Vale, Suzano, todo mundo. E o convite era, vamos ajudar a gente a olhar para os próximos 10 anos da cidade e fazer esse planejamento. Justamente com essa visão que eu aprendi quando eu comecei a andar com eles. Uhum. De entender que a gente precisa fazer uma gestão mais leve, mais transparente, e uma gestão que as pessoas consigam trabalhar, consigam entregar o resultado. Uhum. Eu passei a entender que eu precisava cobrar resultado. E era para mim entregar, tá aqui, vai lá e faz e cobra o resultado. Entrega para quem está lá no setor e deixa fazer e cobra o resultado. Exatamente. É assim que funcionava lá onde eu trabalhava. É por isso que a gente fala que às vezes o documento não vale de nada se você não tiver experiência. Porque quando eu estava nessa empresa, eu não tinha a experiência que eu tive lá dentro. Eu aprendi lá dentro. Lá foi uma escola da vida. Lá foi uma faculdade da vida para mim. E é exatamente sobre isso aí que eu entrei nesse assunto, porque isso quando eu aprendi isso, eu falei, puta que pariu. Isso acontece lá. Tá faltando. Tá faltando corrigir isso. Tá faltando corrigir isso. Então, assim, é entregar o trabalho e acompanhar, ter estatística de como está sendo feito. Realmente você fez, me deu um prazo, eu quero um prazo para isso acontecer. E entrega para o cidadão, ou cidadã, não sei, a gestão ali que está no setor. E é assim que funciona. Se não for assim, ela por elas. Não funciona. Seguindo aqui, isso foi interessante, essa abordagem sobre isso, voltei no passado por conta disso, tá? Claro. Como você define seu estilo de liderança e como ele influenciou sua abordagem como prefeita? Eu sou aquela pessoa que, assim, eu aprendi muito também sobre isso. Eu sou aquela pessoa que eu olhava assim, eu dizia, bora fazer, bora, ligeiro, agoniado. E depois eu entendi que algumas coisas precisam de um certo tempo para acontecer. Mas eu sou uma líder que ouve, eu sou uma líder que aceita correção, eu tenho coração ensinável, porque ninguém é dono da razão, ninguém é dono da verdade, você não pode gritar com as pessoas, né? Eu acho que você não pode trabalhar com uma pessoa, Wandeilson, que tenha medo de conversar com você. Você não pode passar isso para a comunidade. Como que tu é o líder de uma comunidade que a pessoa não tem coragem de se dirigir a você? Isso não existe no mundo. Então eu sou a líder do diálogo. Líder do diálogo. Mas antes era assim ou desde o início foi assim? Não, eu sempre gostei de conversar. Sempre gostou, né? Legal. Pessoal, vocês estão na live aí, compartilhem nos grupos que vocês têm pra gente passar essa informação aqui ao vivo para as pessoas. Vai ter várias, a gente vai abrir mais caixas aí de perguntas na live e vocês vão fazendo pra gente continuar aqui o bate-papo. Tranquilo pra ti? Tranquilo. Show. Então eu tô fazendo isso aqui pra vocês entenderem que tô em paz. Tá tudo certo. Vamos para mais uma pergunta lá. Eu acho que tem mais uma da caixa, tá, Ricardo? Tem mais, deve ter mais de uma. Essa aí, essa outra volta aí. Não, essa aqui primeiro. A outra não foi não? Não, foi. Pode ser. Coloca na tela. Pronto, tá aí, pessoal. Tá na tela de vocês estão vendo a pergunta. Eu vou ler aqui para ela escutar, porque ela não tá vendo a pergunta. Em relação ao tratamento de esgoto, se não me engano, veio verba enquanto gestora você foi. Não tem nome porque é essa da caixa lá. Sim, é verdade. Nós fizemos um projeto lá na Funasa para fazer o esgotamento sanitário. Nós fizemos as lagoas de decantação, adquirimos a área inclusive é do município, hoje ela é um campo agrícola, eu acho. E foi pago uma parte do recurso e o restante ficou por ser executado, não foi terminado. É verdade isso. É um projeto da Funasa.
mas só foi utilizado de recurso aquilo que foi feito de obra, que foram as parte das lagoas. Entendi. Respondida a pergunta de quem fez essa aí, né? Continuando aqui novamente, tá? E depois a gente volta novamente, tá, pessoal? A caixinha vai ser aberta aí nos comentários e você deixa a pergunta de vocês. Opa, deixa eu ver aqui. Vamos para os conselhos e reflexões. Essa é para pegar para o modo geral. Que conselho você daria para alguém que está considerando entrar na política ou se candidatar a um cargo público? Que conselho você dá para as pessoas? Eu acho que todos nós somos agentes políticos de alguma maneira. E eu tenho falado muito sobre isso, especialmente para as mulheres. Porque assim, nós precisamos ocupar os espaços, né? Eu concordo. Nós somos a maioria da população e poucas mulheres se envolvem diretamente na política. A grande maioria não quer se envolver. Então, o conselho que eu dou é para a gente refletir sobre o que a gente quer, em qual lugar nós queremos participar da política. Uhum. Se é diretamente, se é indiretamente, e em sendo diretamente, qual lugar que eu devo participar? Qual lugar que me cabe, né? Eu acho que a gente deve fazer essa reflexão, porque muitas vezes ela não depende só da nossa opinião própria. Depende da opinião de outras pessoas, né? Ainda mais quando a gente é cercado por política, e não é segredo para ninguém faz nada sozinho. Sim. Ninguém consegue fazer política sozinho, a gente faz com pessoas, né? A gente faz com grupo, a gente faz com lideranças, a gente faz com partido. Então nós precisamos dialogar e entender qual lugar me cabe aqui, nesse momento. Mas não fique de fora, não. Entre, participe. Mulheres, é um chamamento para as mulheres. Vamos nos envolver no processo, direta ou indiretamente, mas diretamente. Ainda tem pouca mulher participando do processo eleitoral, ainda tem pouca mulher se envolvendo, por vários motivos, né? Eu não quero aqui nem ficar citando. E aí, assim, as limitações que todos nós temos. Mas é importante participar, é importante opinar, é importante acompanhar o trabalho. O conselho que eu dou é o convite que eu faço para que a sociedade se envolva com a política. Não vai dar para todo mundo se candidatar, mas se envolva com a política. Sim. Tem que se envolver, Wandeilson. Política está em tudo na nossa vida. Está em tudo. Está em tudo. A gente precisa se envolver, sim. Eu convido as pessoas para se envolverem. Show. Tá aí o conselho, tá? Ricardo, tem mais pergunta no chat aí, né? Tem mais do outro lado também da caixinha, né? Tem mais. Vamos pra lá no chat, que está no chat. No chat, que lá no chat, tá aqui ao vivo, então tá todo mundo vendo lá. Essas que tá aqui na caixinha, porque só é a gente que tá vendo agora e quando a gente publicar. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Não tem o nome da pessoa, tá? Só assim, é minha opinião. Não tem nome da pessoa não, tá? Pergunta. Ex-prefeita Carla Batista fala sobre fala sobre aquele posto de saúde que foi construído no bairro Americana durante seu mandato. O que aconteceu com ele? Não foi construído posto de saúde no meu mandato. No bairro Americana, não. Eu construí um posto de saúde no Jatobazinho, eu construí um posto de saúde aqui e reformei e ampliei os outros postos. Show. Embaixo. Uhum. Deixa eu ver se tem mais aqui. Pra cima. Vai com aquela outra lá enquanto eu seleciono aqui a pergunta. Porque como tem muito comentário aqui, vai acabar me perdendo aqui.
E fica muito tempo aqui. Eu vou selecionar e fixar. Pega aí. Tá, fixa lá. Que as pessoas vão ver no geral. Tem muita pergunta aí. E, então fica aí, tá? Tem muita coisa pra gente responder, pra ela responder. Hã? Pode ser essa aí. Deixa eu ver se eu consigo ver ela. Ela tá na tela lá, não consigo enxergar porque tá pequena a letra. Mas vê pra mim, Ricardo, aí. Pergunta aí, cara. Essa pergunta é bem grande. É. Aí, tira a foto aí. Dá pra ler? O pessoal do vídeo é meio ignorante. Vou chamar ele de analfabeto agora. Vamos lá, essa pergunta na tela. Deixa na tela a pergunta. Talvez deu um delayzinho aí. Mas vamos lá. Essa da caixinha também que eu deixei, tá? As pessoas questionam muito sobre uma UBS no bairro Vila Real, em que no seu governo de 2016 a 2020 existiu, segundo documentos, o valor que entrou foi R$100 mil. Você tem consciência sobre isso? Não tem a menor condição de fazer uma UBS com R$100 mil, gente. As UBS que eu construí, se eu não me engano, o projeto foi... Não sei, não me lembro. Mas foi mais de R$300 mil, com certeza. Não tem como construir uma UBS com R$100 mil. Existiu, então? Não teve. Desconheço. Tá. Respondendo então a pergunta. Tem mais... Depois tu fixa aí no comentário. Chat aqui, ó. Aham. Continuar aqui. Olhando para trás, cara. Novamente. Bora lá. Deixa eu ver se eu, talvez pode ter duplicado essa pergunta aqui. Olhando para trás, há algo que você faria diferente durante seu mandato? Olhando para trás, o que você... Tem que ter muita coisa, né? Mas vai lá, específico aí alguma coisa. Não, eu acho assim que a gente precisa, como eu disse no início, a gente precisa olhar para trás e consultar o passado como biblioteca. Sim. Pegar ele como exemplo, né? Para que a gente não cometa as mesmas falhas. Eu vou fazer, né? Se a gente conseguir chegar ao mandato, eu vou fazer uma gestão mais preocupada em ser mais eficiente, em ser mais eficaz, em as coisas acontecerem mais rápido. Aquilo que eu estava falando, que eu aprendi com os cursos que eu fiz, né, do pessoal do Prefeitos do Futuro. Por exemplo, quando a gente fez os cursos com eles, a gente demorava um tempão para liberar um projeto, um processo de TFD. O que é TFD? É um recurso que é pago pelo município para as pessoas que fazem tratamento fora do domicílio. E por questões burocráticas, era uma burocracia tremenda, porque precisa parecer social, precisa parecer não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem. Quando a gente fez essa imersão, nós conseguimos reduzir o tempo de fazer o processo de maneira legal, porque tem que ser de maneira legal, porque vai sair algum recurso e vai entrar na conta de uma pessoa que vai eventualmente fazer uma viagem para um tratamento. A gente conseguiu reduzir esse tempo de mais ou menos uns 30 dias, sei lá, para uma semana no máximo, né? 3 dias, uma semana. Então, essa tem que ser uma grande preocupação. Porque, cara, as pessoas, elas passam muito tempo esperando. Eu sou altamente demandada na área da saúde, mesmo fora do mandato. Por cirurgias, por exames, por leitos de internação, por leitos de UTI. Eu sou altamente demandada. Todos os dias, todas as horas. Não é pouco, não, é muito. Então, a gente precisa se envolver um pouco mais com isso, nós da gestão pública. Se a gente for esperar pelo tempo do SUS, as pessoas elas vão passar muito mal. Sim. Se a gente for só esperar pelo tempo do SUS, nós precisamos realmente fazer, até que haja uma mudança nas PPIs aí, que aí é uma história longa, que não vou contar ela aqui porque é demorado, mas até que haja uma mudança nesse planejamento da saúde do país inteiro, para que seja mais eficiente. Nós que estamos aqui à frente das gestões municipais, temos que ir para cima do negócio, porque senão o povo vai sofrer demais. E eu digo isso porque o povo tem sofrido, tem me procurado. As pessoas têm me abordado toda hora. Se tu olhar o meu WhatsApp, tu vai entender o que eu estou falando. Eu ia falando lá atrás e eu não falei a respeito dos dentistas. Eu recebi uma pergunta
numa caixinha que eu abri e aí que eu estava abordando sobre a aliança que a gente fez com o Dr. Tiago e tal. Aí uma pessoa me perguntou, vai ter dentista para atender? Aí eu disse, sim, vai ter dentista, todos os dias e tal, e nós vamos prestigiar os filhos da terra, né? Em nenhum momento eu disse, até porque eu sei quem trabalha hoje, que os filhos da terra nessa área não estavam sendo prestigiados. Mas foi feito um vídeo, né, pela gestão municipal depois disso, um vídeo lindo, inclusive, achei o vídeo muito bem feito, muito bem produzido, né, a equipe de produção aí muito boa aí nessa área aí de fazer vídeo, enfim, de mídia, né, são muito bons de mídia. E aí eu achei interessante que... me presta bem aqui meu celular, por favor. Eu vou te mostrar, porque você não vai dizer, mas eu vou mostrar. Para você eu vou mostrar. Tá. E aí eu achei interessante que, assim, com esse vídeo, eu pensei, rapaz, eu vou fazer uma resposta. Mas eu disse, não vou fazer resposta não. Deixa isso para lá. Até porque não é esse Não é esse o intuito. Travou o bichinho. Peraí que ele vai destravar. Mais uma pessoa mandou a seguinte mensagem para mim quando eu publiquei nos meus status. Mas o atendimento será semanal ou apenas 2 vezes por semana só? Aí eu respondi, isso vai depender da demanda, do recurso, mas na sua opinião, a quantidade de dias de atendimento é pouca? Eu perguntei para a pessoa. Aí a pessoa disse, eu acho muito pouco, 2 dias. Muito pouco mesmo, pelo menos na unidade que eu trabalho, que eu estou trabalhando. É só no período da manhã e é raro atenderem 15 pacientes. Vou te mostrar quem é a pessoa, para você eu vou mostrar. Então, não é uma invenção. Então a gente precisa fazer menos mídia, assim, não, acho que tem que fazer mídia, vamos falar sobre isso. Não. Mas assim, entendeu, Wandeilson? De fato, não só mostrar uma mídia bonita, um vídeo bonito, vou repetir. Sim. O vídeo é bonito, os profissionais dentistas que trabalham hoje são daqui do município, que bom, eu gostaria que todos os profissionais que trabalhassem da cidade já fossem do município. Mas é sobre isso aqui, sim, viu? É sobre isso aqui em todas as áreas. Legal. Incondicionalmente. Show. Tem no fixação aí, Ricardo? Tem mais coisa que a gente pode mostrar aí. Né? Muita coisa. Vou deixar para... Deixa para um próximo, né? Mais para frente. Tá fixado em cima? Rubens Batista. Carla Batista, qual será sua meta para seu novo governo, caso seja eleita? E qual será seus argumentos para que a sociedade te dê mais? Tá bom. Eu que errei aqui, tá? Mas não tem um acento, não é? Te dê mais uma nova oportunidade para corrigir vários erros. Boa pergunta. Rubens, muito obrigada pela pergunta, pela sua participação. Qual será a minha meta, E qual será o argumento, é assim? Bom, eu acho que a principal meta do próximo governo que entrar na nossa cidade, que com fé em Deus será o nosso, é buscar o desenvolvimento. Nós temos que bater nessa tecla. Nós temos que buscar incentivar o desenvolvimento da nossa cidade. Nós temos que buscar gerar emprego, nós temos que buscar gerar renda. Né? Eu fico muito preocupada, Wandeilson, por exemplo, quando eu vejo algumas manifestações, e aqui a minha fala aqui é só sobre aquela área, não é sobre outra. Eu fico muito preocupada quando eu vejo algumas manifestações de pessoas quererem, por exemplo, tirar o pessoal da área do Sapucaia, né? Sem ficar fazendo aqui muita falação. Imagine você se tirarem aquele pessoal dali. O que vai ser dessa cidade? Boa parte das famílias se alimentam dali daquele lugar. Então, qual é a minha meta? É buscar desenvolver a cidade para que os filhos da cidade, para que as famílias tenham oportunidade de trabalho,
para que os empreendedores consigam empreender e consigam fazer os recursos do município girarem dentro do município. Nós precisamos fazer com que as riquezas da nossa cidade sejam vistas pelas pessoas da cidade, sejam sentidas, para que as pessoas vejam e percebam, tenham a percepção de que o recurso está circulando aqui dentro. Sim. Né? Eu preciso dizer sobre isso, porque é uma reclamação geral, é uma reclamação de quase todo mundo. Nós precisamos resolver esse assunto. O recurso do município tem que girar dentro do município, ao máximo que puder. Claro que não é 100%, mas a gestão tem meios de contribuir para isso, meios legais, inclusive. Por exemplo, fazer editais exclusivos para o pessoal que é MEI. Aquela sala do Sebrae ali, ela está servindo para quê, meu Deus do céu, hoje? Entendeu? Incentivar, pode fazer vários editais de licitação exclusivos para esse povo. As empresas grandes não têm interesse. Aí elas nem concorrem. Sim. Quem concorre? Os pequenos da cidade, que vão pegar um pouquinho desse bolo. Aí gira num empreendedor, num salão de beleza, entendeu? Eu quero falar num restaurante, numa pizzaria, enfim, eu estou falando aqui aleatório, mas essa é uma meta que eu vou bater muito forte nessa tecla, de fazer o recurso da cidade girar aqui dentro, de gerar renda, de gerar oportunidade de trabalho aqui dentro da cidade. E o argumento que eu vou usar com a população, esse vai ser um dos principais, que vocês têm em mim uma pessoa que batalha, uma pessoa que luta, uma pessoa que vai atrás, já tem experiência, eu já sei qual é a porta que eu devo bater. Eu já sei aonde ir buscar. E tem que sair para ir buscar, cara. Não dá para ficar sem ir buscar os recursos, que eles não vêm aqui dizer: ei, eu estou aqui, me usa, se não for buscar. Então o argumento é esse, de dizer que nós vamos bater forte nessa tecla, de dizer que a gente vai se empenhar ao máximo para fazer com que os recursos do município circulem dentro do município. Show. Respondido então, Rubens. Tem mais um na tela aí? Mais um que essa aqui é extremamente importante para responder. Tem mais um lá no... Acabou já, né? Essa daqui só tem que responder, ela é extremamente importante. Tá fixado? Tá. Meu rim tá funcionando bem. Cara do Vandes. Meu rim tá funcionando bem. Olha que maravilha! Só foi 2 copos, não tem mais ainda aqui até o final. Ela nem tá bebendo direito. Se fosse café, já tinha secado uma garrafa. Tá. Essa é da Raiz Stephanie. Tem algum projeto para o melhoramento do comércio local? Se sim, poderia falar um pouco sobre? É isso que eu acabei de dizer aqui. Eu acho que essa aí, né? pergunta está respondida no sentido de dizer que a gente consegue melhorar o projeto local quando a gente prestigia os filhos da terra, quando a gente emprega o povo da cidade, que eles compram aqui. Sim, porque boa parte das pessoas que recebem hoje os salários, elas vão gastar nas cidades que elas moram. Sim. Então, inclusive eu quero fazer um apelo para os servidores que estão recebendo os recursos do nosso município. Por favor, usem um pouco desse recurso aqui dentro. Você que não é daqui e que tem se alimentado e sustentado a sua família do dinheiro do povo, do nosso povo, da nossa gente, né, do nosso município, usa um pouco desse dinheiro aqui nos comércios, nos restaurantes, nos bares, sei lá, meu Deus, na mão dos empreendedores, nas lojas. Usa um pouco. Sim. É justo, é uma questão de justiça. É verdade. Eu ia falar sobre isso porque são situações que a maioria... antes não acontecia tanto isso. Aliás, acontecia mais, né, com frequência. Hoje nós temos mais opções, né? Tem mais empreendedores, tem mais opção de você comprar. Não é você sair da sua cidade, gastar em outra cidade. Você tem aqui para poder gastar. Às vezes nem vale a pena, sabia? Exatamente. A pessoa sair daqui para fazer uma feira, por exemplo, no Mateus, lá em Imperatriz. O que vai gastar só se a pessoa já tiver de ir mesmo, né? Isso. Mas o que vai gastar para poder ir, voltar, e se for fazer as contas, não vale muito a pena, não. Exatamente. Eu vou voltar aqui para a sequência do podcast, tá? Por favor. E deixa eu ver aqui, impacto comentário. Então, se eu já fiz essa?
Como você promoveu o engajamento comunitário e participação dos cidadãos durante seu mandato? Não tinha feito não. Não, tinha não. Tá. A gente sempre buscou fazer projetos e programas que envolviam a comunidade. Por exemplo, o programa do idoso, né? Que é o serviço de convivência do idoso. A população idosa da nossa cidade amava aquele projeto, porque era um projeto de convivência, que eles tinham várias atividades e trazia para dentro dos serviços públicos a participação popular. Então, como é que a gente busca fazer o engajamento da população? Trazendo para a população propostas de projetos e serviços que sejam aqueles que a população gostaria de receber. E a gente fez muito isso, a gente fez várias ações na saúde, a gente fez várias ações na assistência social, Dia das Mães, né? Quantas festas lindas nós fizemos aqui e nos povoados. Tem povoado aqui, inclusive, que é muito engraçado, que é pequeno o povoado, mas que no Dia das Mães não dá para fazer só uma festa, não se unem. E a gente ia lá e atendia, cara, porque assim, é uma coisa muito particular, talvez até cultural, entende? Sim. E eu tinha esse olhar de dizer, não, vamos ajudar um pouco aqui, ajudar ali. Hoje a gente não vê acontecendo festa das mães nos povoados, quando acontece só na cidade, no Dia dos Pais. Enfim, a gente engaja a população com isso. Dia das Crianças, não era só aqui na sede do município. Também o pessoal dos povoados tinha o seu dia de fazer a sua festa, das crianças poderem participar. Show. Respondido. Agora sim, qual foi o seu maior aprendizado sobre a importância da comunicação e a transparência com os cidadãos? Eu aprendi que eu preciso comunicar melhor, preciso comunicar mais. Agora, de transparência, Wandeilson, é claro que no começo era mais difícil, né? Depois a gente foi se adequando, porque tinha um Ministério Público muito atuante. Eu não entendo por que o Ministério Público agora não é atuante. A gente foi se adequando conforme as exigências do Ministério Público. Você não pode, na minha gestão, não pode ser reclamado de falta de transparência. A pessoa pode reclamar e dizer assim, isso aqui está errado, mas estava lá no portal. Agora não está no portal. Se tu entrar no portal de Vila Nova, faltam muitas informações. Se a gente for falar sobre isso aqui, eu vou passar a noite inteira falando. Melhor para abafar aí. Abafar não, mudar de assunto. Mudar de assunto. Mas é importante dizer isso para a população. A partir do momento em que a gente começou a se adequar nas exigências que o Ministério Público fazia na minha época, lá estava tudo. Um preço de um lápis, o preço de todas as coisas. E a gente era questionado. Hoje é um silêncio, é uma mordaça na boca de todo mundo, não entendo, é uma opressão. As pessoas são oprimidas, as pessoas elas são sufocadas, não pode falar. Eu estou dizendo testemunho que eu ouço dos servidores do município. E eu não sei cadê o Ministério Público nessa gestão, nunca ouvi falar, sinceramente. Certo, respondido aí. Como você pretende promover o engajamento comunitário e a participação ativa dos cidadãos nas decisões municipais? Uma das coisas que é muito importante é a gente fazer, e aí a gente vai fazer isso muito mais, o que eu aprendi com esse negócio do planejamento e com a participação, mesmo que a gente tenha algum desafeto, a gente precisa chamar para participar, porque às vezes a pessoa tem uma opinião legal. Sim. E ajuda a cidade, não é a mim. Com certeza. Né? Fazer todos os planejamentos que for fazer e toda a parte do orçamento que seja participativo, que seja chamada as pessoas para dentro. Quando eu digo chamada para dentro, é para dentro do momento da discussão, para que elas possam opinar, e os diversos setores, né? As entidades de classe, as associações, as empresas, eles têm opiniões a dar. E essas pessoas elas têm que voltar a virem para dentro do negócio, como a gente começou a fazer e aí foi interrompido por conta de que a nossa gestão encerrou naquele momento. Mas é preciso fazer isso. As pessoas elas têm
muitas vezes boas ideias e que às vezes a gente não consegue ver sozinho. Alguém tem que ir lá, que está de fora, que está na comunidade, enxergar e vai lá e opina. Show. Legal. Outro ponto interessante também é quais são suas estratégias para ouvir e atender às necessidades e preocupações dos diferentes grupos e partes interessadas da cidade. Tu me perguntou já sobre já foi isso? Essa? Já acho que já. Já foi, né? Que é aquela que eu disse que é dialogando, trazendo as pessoas para... Eu repeti essa pergunta bem aqui. Fazendo atendimento ao público também, eu quero falar sobre isso. O prefeito ele tem que ir para dentro da prefeitura atender o público. Às vezes alguém pode achar que isso é desnecessário ou que o que eu vou dizer aqui, Carla, isso é bobagem. Tu acredita que tinha gente que ia lá na prefeitura conversar comigo para falar de problemas pessoais? E aí eu tava ali, cara, para ouvir. Eu chegava no atendimento, 8 da manhã, várias vezes eu saía altas horas da noite. O dia que era de atendimento ao público, eu só saía quando eu atendia a última pessoa. Porque as pessoas querem conversar com o gestor. Elas querem conversar, elas têm os problemas que elas entendem lá no mundo delas, lá na compreensão. Talvez na minha compreensão não, na sua não, mas na compreensão dela, não, isso aqui eu vou tratar com a prefeita. E as pessoas iam até o prédio da prefeitura, a comunidade, a população mais simples era ouvida e vai voltar a ser ouvida. A população mais simples era atendida, era recebida no prédio, no gabinete municipal. Isso é uma coisa que eu faço questão de voltar a acontecer. As pessoas elas vão voltar a ser... não estou falando de gente rica, de alta classe, de fazendeiro, que eu não tenho nada contra. Meu pai até fazendeiro é. Eu estou falando que as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, elas querem ser ouvidas. Com certeza. Elas querem ser ouvidas pelo principal funcionário delas. O prefeito, a prefeita é o principal funcionário do povo. Sim. Elas querem ser ouvidas. E às vezes elas vão lá para dizer mesmo que estão separando do marido, que nos... E, cara, entendeu? É assim, entende o que eu quero falar? Então, sim. O dia que for de atendimento para a comunidade, não é dia para conversar com o secretário, não é dia para conversar com o fornecedor. Às vezes, minha fornecedor de fora falar comigo, ficava zangado. Entra na fila aí. Não, mas fulano mora fora. Eu digo, rapaz, eu tô de jeito nessa fila. Entra na fila aí, quando chegar a tua vez eu atendo. Hoje é dia de atender a comunidade. Exatamente. É assim que funciona. Show de bola. Eu já tinha respondido, mas complementou com mais coisas aí. Tá vendo? Que cada vez aparece mais coisas. Por isso que a gente precisa conversar. Exatamente. O meu tá mais baixo. Ah, tá. É porque ela tá bem próximo do... Ela tá bem próximo do... Eu tô do falando, microfone. eu, Ele tá né? falando, tá instalando o microfone lá. Eu tenho que falar mais É o próximo? meu? É. O meu tá instalando? É porque ela fala mais pausado e mais perto do microfone. Tu fala mais perto e mais alto. Aí estoura o áudio. Ah, o meu, né? Eu porque tô também tá baixando alto lá. mais. Não, tô baixando o máximo que dá. Ah, tá. Beleza. Tem mais perguntas nos comentários? Tem. Enquanto isso, pessoal, esse podcast ele vai ficar disponível, tá? Pra você compartilhar aí com outras pessoas que não assistiram, não deu pra assistir devido ao horário, não sei, talvez entrou e saiu embora devido aos nossos problemas técnicos. Vai estar aí disponível no canal aqui do Papo de Gigantes. E vai ter também alguns cortes, a gente vai jogar lá no Papo de Gigantes. Tu pode seguir aí, tá bem na descrição do vídeo, tem as páginas, vou deixar a página também da Carla também, para quem quiser acompanhar por lá. Acompanhe Se você não segue ainda este canal, por favor, se inscreve aí agora. Tem aí, ó, inscrever-se. Deixa o joinha. Taca o dedo aí. Deixa o joinha. Não fica aí só olhando escondidinho. Se tiver achando ruim, deixa o joinha assim, não tem problema não. A gente aqui não tem esse Aqui é pra isso mesmo. Esse problema com isso não. Ninguém é obrigado a concordar com tudo. Então, exatamente. Mas se inscreve no canal. Mais um lá da mesma pessoa, só que como tá só, não tem nome, tá? Na sua gestão, uma auxiliar de serviços gerais que tá aí na live, tá aqui na live, recebia um salário quase igual de secretário. Pode isso? Eu não sei de quem que estão falando.
Na gestão atual, tem vigia que recebe salário de secretário, tem assistente de secretário da Secretaria de Saúde que recebe salário, eu não sei, cara. Não consigo me lembrar assim exatamente nome por nome, não dá. Entendi. Mas tá aí, respondido. É assim, pode mandar as perguntas, tá? Tem algumas coisinhas aqui ainda, e a gente vai continuar. E segue aí o canal, tá bom? O pessoal tá perguntando se o Jorge vai no podcast também. Ah, tá. Um detalhe importante. Perguntaram aí, foi? No comentário? Aí no... Mas só que usaram um termo meio feio. Não entendi. Usaram o nome fanfarrão. Não fala fanfarrão, vai. Perguntaram se o fanfarrão vai no podcast. Tá, é assim... O convite tá aberto, né, Matheus? Não, o convite foi aberto. Antes de você, inclusive. Vou deixar claro isso, tá? Eu convidei o gestor atual para bater um papo comigo. E como eu tô batendo com você aqui, vai ter as perguntas também, mesmo jeito, mesma forma. E eu ainda não fui respondido, tá? Tenho as mensagens arquivadas, inclusive, porque eu tenho certeza iriam perguntar isso, acredito, mas eu deixei já arquivado isso, porque eu mandei mensagem, tá bem? Assim que eu abri o podcast, eu queria um papo com a atual gestão para entender um pouco da situação e tal. Como falei pra ti, eu não sou não sou envolvido na política, mas eu gostaria de entender um pouco sobre o que está acontecendo. Mas sim, foi feito o convite para ele, eu espero que alguém compartilhe isso para ele poder responder minha mensagem, que eu mandei para ele, tá? E aí a gente vai bater um papo aqui também, do mesmo jeito. Como ele e os próximos que iam aparecer. Uma pergunta aqui para ti novamente. Essa também achei... Eu até ia deixar essa pergunta aqui, mas acabei que passou. Mas aqui já respondeu no comentário, quem foi? Foi a Deise, foi? A Deise. Deise Souza. Por que o Dr. Felipe vice? Doutor Tiago. Perdão, pessoal. Doutor Tiago, tá aqui. Eu li o Felipe, caso que eu entrevistei o Felipe. Tava na mente aqui o Doutor Felipe. Mas porque o Doutor Felipe... Doutor Tiago, né? Ó, gente, é assim. Obrigado, Deise, aí, pela participação e pela pergunta. O que acontece, né? No momento em que todas as pessoas se posicionaram e se colocaram no lugar de pré-candidatura, e aí a gente começa a conversar, eu pelo menos, vou falar de mim, né? Tá. Eu comecei a conversar e com as nossas lideranças, com as pessoas que participam ativamente junto com a gente desse processo, porque é um processo e ninguém é autossuficiente, Vandeilson. Você não consegue fazer nada sozinho nessa vida, né? Com certeza não. E aí, aprendendo muito, como eu tenho aprendido, e as pessoas que me acompanham exigindo de mim esse comportamento de vamos começar a bater nas portas. E eu sempre deixei isso muito claro. Eu vou bater em todas as portas. E eu estou disposta a conversar com qualquer pessoa sobre política. Eu só não vou bater na porta e não vou conversar com a pessoa que realmente se recusar. Ou então, algumas determinadas pessoas que não vale a pena, né? Para mim, no meu ponto de vista, pelo desrespeito, pela falta de consideração, não comigo, mas comigo como pessoa, como mulher, como mãe. As pessoas só veem pro lado político. Né? Tem algumas pessoas, graças a Deus, elas são bem poucas, que tem esse comportamento, aí assim não tem muito incentivo para ir bater nessas portas, né? Eu não vejo que não é uma coisa que não vale a pena. Mas eu faço isso sempre, eu tenho feito isso. Eu comecei a conversar com a comunidade, com as nossas lideranças, com os partidos, com os deputados, com o povo da cidade sobre as eleições deste ano, desde o ano passado. Uhum. E a gente tem conversado e percebido a população, sentido. Se tu fizer uma pesquisa eleitoral hoje, né, como aconteceu, tinha uma pesquisa na cidade hoje. Então, se tu fizer uma pesquisa eleitoral hoje, isso significa que daqui a 3 meses vai ser exatamente o mesmo resultado? Não significa.
Não significa. Pode ser que sim, pode ser que não. Sim, é né? variável, né? Pesquisa é momento. Sim. O pessoal que faz pesquisa e que entende de pesquisa diz muito isso, é momento. Mas o que eu estou querendo dizer? No momento em que eu comecei a andar e que a gente começou, todo mundo que está junto com a gente nesse processo eleitoral e que acredita na gente e que defende a nossa bandeira, também começou a fazer a mesma coisa. Em alguns momentos conversando entre si, em outros momentos conversando com outras pessoas, com pessoas de outros grupos. E o Thiago com a pré-candidatura dele posta. Assim como outras pessoas têm pré-candidaturas postas, né? Sim. O Vão, o Itamar. E aí, foi desde o ano passado que o meu grupo político sempre me diz: Carla, dessa vez nós vamos fechar a chapa o quanto antes. Por quê? Para que a gente possa trabalhar melhor a campanha eleitoral, já sabendo quem serão os atores. Então é preciso que a gente faça isso. E essa, Wandeilson, foi a opinião de quase todos durante o tempo em que a gente conversava ou individualmente ou reunido. Tinha gente que queria que tivesse feito isso no ano passado ainda. E aí a gente foi indo nesse processo, e num processo de diálogo, de conversa. Eu tenho uma afinidade com o Thiago, né? E nós sentamos de maneira muito madura, de maneira muito serena, colocamos as condições e nós compreendemos que nós precisávamos nos unir. Porque a nossa cidade, ela não suporta mais o que está aí. A nossa cidade não aguenta mais. E nós compreendemos que nós precisamos fazer uma união. Nós estamos na oposição. E as oposições, elas precisam se unir. E nós chegamos a esse consenso. Por que eu cheguei ao nome do Thiago? Porque era o nome na boca das pessoas. Pra gente ser assim bem transparente e bem claro com isso, na boca da maioria. Né? Ninguém é unanimidade. Nenhum de nós é unanimidade em lugar nenhum. Né? Inclusive, tem um ditado que diz que toda unanimidade é burra. Então, ninguém é unanimidade. Mas, assim, dos nomes que estavam ali, naquele momento, era o nome, ainda é o nome, que mais a população abraça. Essa é a palavra, que mais a população abraça. E nós chegamos ao entendimento que o nosso município ele não pode ser um projeto pessoal. Ele não pode ser um projeto para recuperação de patrimônio. Ele não pode ser um projeto pensando num grupo pequeno de pessoas a serem beneficiadas. Eu até tive uma fala minha mal interpretada sobre isso, também numa caixinha de pergunta. Quando eu falei de grupo pequeno, eu quis dizer que tem um pequeno grupo sendo beneficiado na cidade. Não pode ser assim. É por isso que eu defendo a tese de que o povo da cidade precisa compartilhar da riqueza da cidade. Como? Fazendo com que essa riqueza circule para que mais gente consiga ter acesso. Então, quando eu falei de grupo pequeno, eu disse que tem um pequeno grupo sendo beneficiado, enquanto a grande maioria não está sendo. Porque a nossa cidade ela não pode ser um projeto pessoal. De fato. Tem que ser um projeto olhando para a maioria. Show. Que resposta, né? Porque falou todos os detalhes aí, o motivo e o porquê que o Dr. Thiago ser o vice. Sem contar que é um grande profissional, um grande médico. Tem ajudado muita gente. Inclusive o Thiago, ele foi convidado também. Também não tive resposta. Não sei, eu acho que motivo pessoal e tudo, mas também não tive resposta. Então, assim, tô falando isso porque... Pra deixar claro que tu tá convidando todo mundo, né? Convidei todo mundo. Eu acho Na hora que ele me convidou, ele disse, tu tá preparado? Eu disse, nem sempre, mas chama que eu vou. Tem que ir, tem que encarar. Pessoal, vamos mandar mais... Tem mais pergunta ainda, tem? O celular carregou, me dá um carregador. Eu vou pedir rapidão aqui na loja, jazinho volta. Enquanto vocês vão mandando bem a mensagem, tá? Aliás, mandando as perguntas,
Mais perguntas pra gente poder responder aqui. Eu tenho um aniversário pra ir, bonito. Que hora? Já passou. Vambora. Bora, manda as perguntas aí, gente, que eu tenho que ir ali comer uma carne. Tem que ir no ABL ali. Descarregou totalmente meu celular. Voltamos. Tem mais uma pergunta aqui do chat e a gente vai finalizar, deixa as últimas palavras. Tem mais? A do chat? Achei a pergunta. O Van Leite tem capacidade de entrar pro nosso grupo, no caso do teu grupo. Falo nosso aqui, pessoal, mas é o grupo dela, tá? O pessoal interpreta mal, é sério. O povo é... É complicado. Às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa entende então por que quer outra coisa, né, Vanderlei? Senão o negócio tem que explicar. Gente, tanto o Van como qualquer outra liderança, o Van é uma liderança política importante no nosso município. E tanto ele como qualquer outra liderança, eu acho que a palavra aí da pergunta nem deveria ser capacidade, né? Mas se tem espaço, eu acho, tem todo espaço. E assim, falando agora com muita serenidade, sim, tem todo espaço. Se porventura, em algum momento, né, ele achar que deve, eu entendo que todo mundo tem as suas pretensões e interesses, né? E a gente, eu sou uma pessoa que eu respeito o espaço do outro. Mas quero dizer que eu estou aqui de prontidão para dialogar, para conversar com o Van e com qualquer outra liderança ou agente político que não seja de mandato, sem mandato aqui da nossa cidade, que quiser dialogar, quiser conversar, eu estou pronta para isso. Política a gente faz com diálogo e a gente faz fazendo alianças. Eu estou pronta para fazer aliança. Respondido a pergunta. Continuando para a gente poder finalizar, tá? Continuando e quase finalizando. Esse bate-papo foi o mais demorado, inclusive. Visão futura.
Como você vê o futuro da sua cidade e quais são suas esperanças para o desenvolvimento e crescimento contínuo? Wandeilson, a gente vai finalizar aqui. Eu já vou fazer minhas considerações finais ou depois dessa resposta? Tem mais a última, tem mais outra tá. aqui. Bom, então, a visão de futuro que eu enxergo, se a gente continuar no caminho que nós estamos aqui, o futuro vai ser bem ruim. É por isso que a gente precisa dar dar uma outra visão e dar um outro norte para a nossa cidade. E eu tenho esperança que nós consigamos, sim, chegar até esse mandato para, junto com a população e junto com as pessoas que têm interesse em fazer a cidade crescer, crescermos juntos. Crescermos fazendo com que a nossa cidade se desenvolva e prestigiando ainda mais os filhos da nossa terra. Show. Quais são seus principais objetivos para deixar um legado positivo e duradouro para a cidade? Eu tenho muitos objetivos. Eu entendo que nós falamos muito de legado e eu lá atrás esqueci de falar de uma situação que ela é muito importante e que me parece que não haverá continuidade, eu não tenho certeza sobre isso, que é a UEMASul. A UEMASul é uma conquista do nosso governo. Eu tenho a alegria de dizer que quem participou das reuniões para poder trazer o polo da UEMASul e que na época foi meio que uma disputa entre Cidelândia, São Pedro, Brejão e Vila Nova, foi eu que participei, fui eu que assinei o termo lá em Imperatriz, tá tudo isso registrado. No momento certo nós vamos mostrar, né, o que precisa ser mostrado. Sim. Mas assim, a alegria de trazer uma universidade pública reconhecida para a cidade, para que pessoas da nossa cidade que possam e de outras também, porque aqui ficou o polo, tinha que receber e tem que receber. É o meu celular que está tocando, né, não, gente? Baixa só o volume da caixa. Que tem que receber as pessoas das outras cidades do polo, né? Então, eu entendo que esse é um legado importante e que se não for continuar, não sei se não vai, essa informação me foi passada por alto, eu não tenho certeza, é uma das coisas que eu vou lutar para que não pare, porque muita gente não consegue tirar os seus filhos e muita gente que já é pai de família, mãe de família, não consegue sair para estudar fora, não tem condição, enfim. E aí eu vou dizer, é uma faculdade reconhecida, né, que é a Universidade Estadual do Sul do Maranhão, aqui dando oportunidade para as pessoas. Show. Esse é um detalhe que eu não sabia também. Sim. Tô sabendo agora que foi do projeto lá do passado. Pra gente finalizar, pessoal, acho que ficou algumas perguntas, não dá pra gente responder tudo, porque o tempo também já tá demais. A gente atrasamos, lógico, mas foi por questões de problemas técnicos, e a gente vai ter outras oportunidades pra gente poder conversar um pouco mais sobre isso, abordar mais coisas. A gente deu pra gente abordar bastante coisa, muita gente tirou muita dúvida aí também, eu também tive muita dúvida, acabei de saber dessa aí agora, não sabia. Enfim, pra deixar finalização, as suas finalizações que você considerações finais para a população de Vila Nova dos Martírios. Bom, a minha palavra final aqui, é importante dizer que não teve o vestibular da UEMASul em 2020 por causa da pandemia, por isso que atrasou. A minha palavra final aqui é de gratidão primeiro a Deus. Sem Ele, eu não sou nada. A todo o aprendizado que eu tenho tido ao longo desse tempo, ao longo desses 20 anos de jornada. Confesso a você que nos últimos 3 anos, 4 anos foram os que eu mais aprendi. E eu preciso falar sobre isso abertamente, tranquilamente. Eu não tenho nenhum problema. E aí é como você falou, tem muita coisa para ser falada, mas eu acho que vão ter, não aqui talvez, mas em outros lugares nós vamos ter a oportunidade de conversar com a população, de conversar, de tirar as dúvidas, de trazer à memória coisas que precisam ser trazidas e falar, né, fazer comparativos, os devidos comparativos que devem ser feitos no momento certo, na hora certa. Mas a minha palavra de gratidão a Deus, eu entendi que
que realmente a política na minha vida é propósito, e eu estou aqui nesse campo, eu estou aqui nesse lugar por isso. Eu vou repetir para que isso fique claro para todo mundo. Eu não vim aventurar, eu não vim, se não der certo, eu viro as costas e vou embora. Não estou aqui desse jeito. Eu vou continuar, e eu participei nos últimos 20 anos de todos os processos eleitorais do nosso município, a cada 2 anos, ativamente. De 2004 para cá, a cada 2 anos eu participei ativamente de todos os processos eleitorais. E pretendo continuar participando, né? Pretendo continuar dialogando, pretendo continuar me envolvendo, porque eu entendo que a política é o meio mais importante de transformação da vida das pessoas. Então, durante esses últimos 4 anos, como eu disse, foram anos de aprendizado, mais do que em todos os outros, anos em que eu abaixei a minha cabeça para o Senhor e entendi muita coisa que Ele me mostrou nesse período, e eu me sinto preparada para representar nossa cidade novamente, para buscar aquilo que está faltando aqui, para fazer aquilo que eu não fiz durante o meu primeiro ciclo. Eu preciso encerrar esse ciclo, e eu vou dar outros passos, Wandeilson. Eu vou dar outros passos fora daqui. Eu vou participar ativamente da política em outros ambientes para poder contribuir com a vida das pessoas. Eu não sei, eu esqueci de perguntar ao meu jurídico, se tu observar, eu pouco falei de projeto aqui, porque eu nem sei se eu posso, a que medida eu posso. Mas tem muita coisa pensada e planejada, fruto da experiência que a gente teve, fruto do tempo de aprendizado e fruto da escuta. Fruto da escuta. Fruto de sentar com alguém que tem capacidade de criticar e de alguém que tem capacidade de elogiar e de alguém que tem capacidade de dizer o que pensa. Fruto disso a gente tem extraído e tem planejado para dar os próximos passos para a nossa cidade, para o nosso município. Então, muito obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui, participaram de alguma maneira, mandaram as perguntas. Eu vou continuar me comunicando pelas minhas redes sociais e enfim, vou continuar participando de reuniões. Sempre que eu for convidada, eu estarei presente, porque eu entendo que a gente precisa conversar com as pessoas. Muito obrigada pelo convite que você me fez. E estou à disposição aí, gente, para conversar com todo mundo. Eu achei que isso aqui foi fantástico. E parabéns pela iniciativa. Show. Viu? Você realmente é uma pessoa fora da caixinha, e isso é bacana. Tá aí, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Carla, por ficar até agora. Sei que você também tem seus compromissos. Mas agradecer a todos vocês que participaram junto com a gente ao vivo. E desculpe pelos atrasos. O próximo a gente vai estar melhorando isso, então foi uma experiência também, que esse eu não tinha feito simultaneamente, e serviu como experiência, e o próximo melhorar um pouco mais, claro, e chegar à excelência. Tem muita coisa pra gente melhorar aqui no podcast, inclusive, muita coisa mesmo, questão de equipamento, toda a estrutura, então a gente vai chegar lá, com certeza a gente consegue chegar, melhorar a cada vez um podcast seja mais melhor. Tá? Muito obrigado e boa noite pra vocês. Um abraço aos meus haters. Até. Cuidado com os cortes maldosos aí, viu?